Olá, pessoal, dando continuidade às nossas atividades domiciliares nesse período de quarentena. Eu trouxe aqui um conteúdo para a gente trabalhar essa semana, que é algo bem simples, que é sobre análise de gráficos, certo? Eu acredito que vocês já devem estar acostumados com esse conteúdo, visto que ele é também cobrado nas séries anteriores. Então, a princípio, eu tenho aqui uma definição sobre o que são esses gráficos. Gráficos são representações visuais utilizados para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas de um determinado espaço de tempo. Então, geralmente nos gráficos, o que acontece? Eu vou pegar uma situação de alguma coisa que está acontecendo e vou apresentar para o público através de uma linguagem visual, usando os gráficos. Quais são os elementos que eu vou ter nesse gráfico? Eu vou ter um título, que é a informação do que eu estou falando. Eu vou ter uma fonte, que me diz de onde foram tirados esses dados que está no meu gráfico. Eu vou ter os números, que vai indicar a quantidade ou o tempo do que está acontecendo. E eu vou ter uma legenda, que vai me ajudar a identificar de forma mais clara determinadas situações, determinadas informações, tá certo? Na legenda ela vai trazer cores diferentes para nos ajudar a entender melhor o gráfico. Nessa primeira aula, a gente vai ver com mais detalhes o gráfico de linhas, que é também chamado de gráfico de segmento, certo? A gente usa um gráfico de linhas geralmente para mostrar o aumento ou a diminuição de alguma coisa que está acontecendo, de algum fenômeno, a evolução do que está ocorrendo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui apresentado o número de livros que está sendo vendido em determinado lugar. Então, na linha horizontal, eu tenho os meses, que está de julho até dezembro, e na linha vertical, eu tenho a quantidade de livros que está sendo vendido, certo? Se você olhar com mais atenção, você vai conseguir identificar facilmente que no mês de agosto foram vendidos 300 livros. Esse primeiro exercício, ele foi tirado do Enem de 2012, e ele diz o seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Ou seja, na linha horizontal, eu tenho os meses de 2011, e na linha vertical, eu tenho os valores que foram vendidos, certo? Aí o comando da questão diz o seguinte: de acordo com o gráfico, os meses em que ocorrem, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Então, eu vou voltar aqui no meu gráfico e vou verificar em qual mês houve o menor número de venda. Qual desses pontinhos está marcando mais embaixo? E eu vou rapidamente identificar que o menor número foi em agosto e o maior foi em junho. Então, como ele pede para que eu diga o maior e a menor, eu vou ter como resposta correta o item E, junho e agosto. A maior número de vendas foi em junho e o menor número de vendas foi em agosto, certo? Como eu falei, é um exercício bem simples, é um exercício de interpretação, não é necessário fazer nenhum cálculo, certo? Basta você ler com atenção que você consegue obter a resposta correta. Para vocês vai ficar essas duas questões, certo? A questão 1 do Enem de 2015 e a questão 2 do Enem de 2019. Todas duas apresentando gráfico para você interpretar e resolver. Eu vou deixar para vocês também a atividade da página 41. Vocês fazem a leitura da página 40 do livro didático e os exercícios 10, 11 e 12 e 13 da página 41. Lembrando que vocês não estão de férias, pessoal. Vocês estão em atividade domiciliar. Façam as atividades, tentem estabelecer uma rotina de estudo
para ajudar melhor nesse período à distância, tá bom? Não esqueçam de enviar o material na data programada para o e-mail da professora de vocês, certo? O terceiro ano A e B envia para Charmenha e o terceiro ano C envia para Ana Geice. É isso e até a próxima aula.